Bom dia. Estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 45. Anteriormente nós tínhamos lido onde Jesus tinha sido convidado por um fariseu para comer. E o fariseu, observando que ele não lavava as mãos, começou a indagar, em pensamento, mas Jesus conhece os pensamentos e utilizou isso para fazer uma pregação e chamar a atenção do fariseu, não somente isso, como todos os outros fariseus. Os fariseus da nossa atualidade. Todos que se fantasiam de cristão, mas tem o interior sujo. Jesus chamou como sepulcro caiado, são como cemitérios, são como lá por fora, o exterior está limpo. No cemitério, o exterior está limpo, é pedra, é flores, é tudo. O interior tem carniça, ossos, fedor. Nós temos que preocupar o nosso interior. Se o nosso interior realmente vive, pensa, age de acordo com a palavra do Senhor. Porque o que nós fazemos, nossos olhos, o que nós olhamos, como nós olhamos, é que nós definimos se somos luz ou trevas. Versículo 45. Então o desadvogado da lei advertiu Jesus: Mestre, quando diz essas palavras, também nos ofende a nós outros. Então o mestre da lei, quando Jesus estava falando, falou: mestre, peraí, quando o senhor está falando assim, o senhor também está nos ofendendo. Né? Somos advogados da lei, defensores da palavra de Deus. O senhor está nos ofendendo. Mas Jesus está falando diretamente para ele. Todavia ele afirmou: ai de vós também, advogados da lei, porque sobrecarregai as pessoas com fardos que dificilmente podem carregar. No entanto, vós mesmos não levantais um só dedo para ajudá-las. Fala: olha, vocês colocam peso, não pode isso, não pode aquilo, mas vocês mesmos não fazem. Tem uma história muito conhecida no nosso meio, onde determinado pastor, pregador de uma doutrina rígida, sempre dizendo, incrível, na época, que televisão era coisa do diabo, que o crente não poderia ter televisão, não poderia ter isso, aquela linha dura. Mas infelizmente um dia um irmão teve que ir à casa desse pastor. E chegou lá, de repente, ele estava na frente de uma televisão enorme, assistindo. Ele tentou negociar com isso: olha, não comenta, porque não, eu só estava olhando uma coisa, outra, mas não teve jeito. Isso é colocar um fardo pesado sobre os membros? Não pode fazer, mas eles fazem. E eu tenho visto muito isso no nosso meio. Existe pregadores que pregam uma doutrina dura, rígida. Você imagina que eles vivem, mas eles não vivem. Falam uma coisa, fazem outra. Certa feita, num destes cruzeiros gospel, vários pregadores, cantores famosos, pregadores famosos, e em um determinado lugar onde houve esse navio, parou, desceram os pregadores, aqueles pastores, cantores juntos, e foram a um restaurante. E a mesa depois estava repleta de uísque de 12, 24 anos, vinhos. E no meio daqueles, teve um que não bebeu nada, viu? E já assustado com aquilo, falou: mas vem cá,
que é isso que vocês estão fazendo? Falou, você não bebe, não vai tomar whisky? Falou, não, tá errado. Falou, rapaz, não faz mal a ninguém não, vai. Mas esses mesmos que estavam bebendo os seus drinks, é aquele que o altar fala para não beber. Como tem muito pregador daquele que falam sobre uma série de coisas que não devem ser feitas. Eu não estou falando do mandamento do Senhor, não. Estou falando doutrina de homens. Mas eles, a sua família, não. Tem seitas, igrejas, denominações que proíbem homens e mulheres de cortar cabelo, de usar maquiagem, de usar calça, de usar isso, fazer aquilo. Mas a família desses fazem. Tem uns que falam contra uma série de coisas que não são bíblicas, mas eles mesmos não cumprem. Eles colocam o fardo pesado sobre as pessoas, mas eles não cumprem. Eles exigem, tem a série de casos onde pastores exigem horas de orações na madrugada das ovelhas, enquanto mesmo eles mesmos estão dormindo. Eles colocam fardo pesado, mas eles mesmos nem com o dedinho querem carregar. Muitas das vezes as pessoas desistem porque falam, não, servir a Deus é muito difícil, é muito pesado, por causa destes. É isso que Jesus está falando. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, sendo que foram os vossos próprios antepassados que os assassinaram. Gostamos de falar, olha, aqui Jesus está sentando um exemplo, né, que eles falavam na época de Isaías, Ezequiel, Jeremias, mas que grandes profetas. Mas tinham sido eles mesmos, os parentes deles, antepassados deles, que tinham matado estes. Nós gostamos de falar dos grandes homens cristãos. Mas não sabemos as lutas do que eles passaram, que sofreram, como morreram. As necessidades que passaram. Nós gostamos de, atualmente, nos olhar e nos espelhar nos que se realizaram, mesmo falando ser homem de Deus ou não, mas em outras áreas, na área material, na área. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade essas obras dos vossos antepassados, porquanto eles mataram os profetas e vos edificais os túmulos. Por isso também Deus advertiu em sua sabedoria: eu vos enviarei profetas e apóstolos, dos quais assassinarão, e alguns e a outros perseguirão, pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramados, desde o início do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos asseguro, contas de tudo isso deverão ser prestadas por esta geração. Nós somos responsáveis por concordarmos, aceitarmos os erros, as mentiras, as pregações erradas, os ensinos errados, e ficarmos calados. Gostamos de admirar, eu vejo quantas pessoas falam, pastor, eu gosto da pregação deste ou daquilo, que é uma pregação séria, de maneira séria. Mas aí você observa, esta pessoa que está falando isso, ela não vive de acordo. Eu vejo pessoas chegarem, pastor, profeta tal, pastor tal, viveu em época tal, ele pregava a verdade. Ele não vivia pregando essas mentiras de prosperidade, ele não vivia buscando dinheiro, ele tinha uma vida assim, mas vivia realmente a verdade. Mas muitos desses que assim falam vivem de maneira errada.
são responsáveis. Se eu concordo com alguma coisa, eu tenho que viver de acordo com o que eu concordo. A nossa função é pregar a verdade. Se vamos ser perseguidos, se vamos ser mortos ou não, é a função pregar o evangelho. Porque Deus falou, escuta, eu vou enviar homens de verdade para pregar a verdade. Uns vão ser mortos, outros perseguidos, presos, não importa. Nós pregamos a verdade. Nós não temos compromisso com ninguém a não ser com a verdade. Só com o Senhor. Ele é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Falamos aqui do evangelho, falamos de Jesus. O que nos acontece? Não importa. Essa é a verdade. É Jesus que nós temos que apresentar. E todos os que perseguem o verdadeiro cristão, o verdadeiro evangelho, são responsáveis, não somente do que persegue hoje, mas desde o início do mundo, desde o sangue de Abel, o primeiro assassinato cometido por Caim. Até o dia de hoje. Ai de vós, advogados da lei, porque vos apropriaste da chave do conhecimento, contudo vós mesmos não entraste, nem permitiste que entrasse aqueles que estavam prestes a entrar. São muitos que se dizem pregador, pastor, apóstolo, bispo, tanto título, mas não estão indo para o reino, porque estão vivendo uma mentira, pregando uma mentira e estão impedindo as pessoas de entrarem também no reino, porque estão ensinando uma mentira. O povo tem ido, tem procurado a Deus, tem buscado o evangelho, tem buscado Jesus, e se depara com esses mentirosos, com esses hipócritas, com esses fariseus, com esses enganadores. É ensinando as teologias malucas, totalmente contrário ao evangelho de Jesus Cristo. É ensinando o que não é o evangelho. Ensinando qualquer coisa. Eles não vão para o reino, não tem salvação, mas também estão impedindo. Os templos estão lotados de pessoas que não serão salvas, porque estão seguindo um cego. Um cego não tem condição de guiar outro cego. Eles abandonaram o evangelho, criaram as suas próprias teologias. Ai de vós, advogado da lei, porque vos apropriastes da chave do conhecimento. Contudo, vós mesmos não entraste, nem permitisse que entrasse aqueles que estavam prestes a entrar. Quando se busca um templo evangélico, uma igreja qualquer, se busca Deus, busca de salvação. Chega lá e se depara com as pregações mentirosas, os ensinos mentirosos. Esses que estão pregando não são salvos, não serão salvos. E todos os outros que acreditam, aceitam essas pregações, vivem esses ensinos, também não serão. Eles não entram no reino e impedem aqueles de entrar, aqueles que estão querendo entrar. Enquanto Jesus se afastava dali, começaram os fariseus e os mestres da lei a criticá-lo com veemência, buscando confundi-lo acerca de muitos assuntos. Tudo isto para tentar extrair de suas próprias palavras algum motivo para o acusarem formalmente. Depois de Jesus falar isso, eles ficaram realmente irritados e começaram então a criticar, começaram a falar alguma coisa esperando que Jesus desse alguma resposta, brigasse, xingasse, mas de alguma maneira falasse o que não deveria para usar o que Jesus falasse para condenar. O objetivo agora era condenar Jesus à morte. Lucas capítulo 12. Evangelho de Lucas capítulo 12. Enquanto isso, uma multidão de milhares de pessoas aglomeravam-se a ponto de pisotearem umas às outras. Foi quando Jesus começou a ensinar primeiramente os discípulos, prevenindo: acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus, parado junto com uma multidão muito grande,
as pessoas se acotovelavam, uma empurrava a outra, pisava por cima da outra, tudo querendo se aproximar de Jesus. Jesus, vendo aquilo, Jesus começou a pregar, a ensinar. Primeiro ele começou a ensinar os discípulos dele. Falou, olha, cuidado do fermento do fariseu. O que é o fermento do fariseu? A hipocrisia. O que é a hipocrisia? É a ciência de representar. O que o hipócrita faz? Ele fala, ele representa o que não é. Ele fala o que ele não faz. O fermento do fariseu é a hipocrisia. Pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, oculto que não venha a ser conhecido. Diante do Senhor, nada, absolutamente nada tem condição de ser escondido. Nada tem condição de ser oculto. Tudo diante do Senhor está claro, está patente. Absolutamente tudo. Porque tudo que ele serve nas trevas será ouvido em plena luz. E o que é o sussurracha o pé do ouvido no interior dos quartos fechados será proclamado em altas casas. Tudo que nós falamos, pensamos no oculto, nas trevas escondido, está sendo declarado em plena luz. A nossa luz é Jesus. Está tudo declarado diante da luz que é Jesus. Nada é oculto diante do Senhor. É impossível esconder, ocultar alguma coisa do Senhor. Os nossos pensamentos, antes mesmo de nós termos pleno domínio sobre eles, o Senhor tudo sabe. O Senhor tudo conhece. Eu vos afirmo, meus amigos, não temais os que podem matar o corpo. Todavia, além disso, nada mais conseguem fazer. Jesus talvez você não tenha medo daqueles que podem matar o corpo. Mas fora isso não pode fazer nada. Porque o que uma pessoa, o máximo que pode fazer contra mim? Tirar a minha vida? E depois vai fazer mais o quê? Nada. Morri e acabou. Eu não tenho que ter medo do que alguém pode só tirar a minha vida isso aqui. Que é passageiro, que é barra, é o pó do pó, o pó. Eu não tenho que ter medo disso. Ah, não, que alguém ameaçou se você continuar falando da palavra de Deus, pregando, falando do erro dele, mostrando ele vai fazer isso, vai mandar matar, como tem muitos, hein? Tem muitos crentes, pastores, que fazem ameaças, que mandam matar, que fazem isso. Sim. E são pastores. Mas nós não temos que ter medo destes. O máximo que pode fazer é matar. Matar o corpo. Só isso. Olha quem Jesus fala com quem nós temos que ter medo. Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele temei aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer. Não tem que temer, que não, porque eu vou matar, eu vou mandar, fulano pode fazer isso. Não tenha medo. Por que não temos que ter medo? Primeiro, qualquer coisa só nos acontece com a vontade ou permissão do Senhor. Se o Senhor não permitir, pode levantar o exército. Pode vir todo tipo de arma tentar disparar contra você que não vai conseguir. Nós devemos temer sim. Eu tenho que ter medo sim. Daquele que pode me matar e lançar minha alma no inferno. Esse sim. Porque se for vontade do Senhor, que neste momento eu paro de respirar, acabou tudo. Eu posso ir para o inferno. Eu tenho que ter medo dele. Ninguém morre ou ninguém permanece vivo se não tiver a vontade do Senhor. Se não tiver consentimento dele. Tem que ter medo dele. Se eu não viver de acordo com os preceitos dele, se eu não viver de acordo com as determinações do Senhor, eu posso ser morto, eu posso morrer e ir para o inferno, morrer por toda a eternidade. Sofrimento eterno, vergonha eterna. É esse que eu tenho que ter medo. O resto não tenho que ter medo de ninguém.
Absolutamente ninguém. O que é o mal? O que o homem pode fazer? Nada. Tirar a vida, só se Deus permitir. E também a pessoa só pode tirar e não pode fazer mais nada. Então tem aquele que mata. Nós somos lançados no sofrimento eterno. Contudo, eu vos revelarei quem deveis temer. Temer aquele que depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer. Não se costuma vender 5 pardais por 2 pequenas moedas? Entretanto, nenhum deles deixa de receber o cuidado de Deus. Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valeis muito mais que milhares de pardais. Lá vendia 5 pardais, 2 moedas pequenas. Pardais era para alimentação. Então, para matar todos eles, então cuidado de Deus. Aquele pardal ali só foi pego hoje, preso na armadilha e levaram para matar, porque Jesus, Deus permitiu que assim fosse. Não se Deus falar, não, hoje não vai pegar nenhum pardal, nenhum vai ser pego. Nós, olha o exemplo que ele dá, nós não sabemos quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Isso não sabe. Tudo, ele tem um comando, o domínio de tudo. Ele é o soberano. Ele é o Senhor. Nós temos que temer Ele. A Ele todo temor. Agora o resto não tem que temer ninguém, não. Ninguém, absolutamente ninguém, tem poder de fazer qualquer ação contra o nosso favor se não for vontade e permissão de Deus. Quando recebemos uma ajuda, um socorro, um bem, uma bênção, é permissão e vontade do Senhor. Quando recebemos um mal, um ataque, é vontade ou permissão do Senhor. O diabo é criação de Deus. Ele era um anjo. O diabo, para fazer qualquer coisa, tocar em qualquer um, tem que ter permissão de Deus. Se o diabo fizesse qualquer coisa que quisesse, independente da vontade de Deus, mesmo Deus não querendo ele fizesse, então quem seria Deus seria o diabo, não seria Deus. Mas Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Assim como está no livro de Jó, o diabo, para agir, ele tem que vir diante do Senhor e pedir autorização. Deus falou, pode fazer até aqui, pode fazer até ali. Não pode. É Deus que permite. E esta permissão só vem quando nós permitimos, saímos fora da palavra do Senhor, o desrespeitamos. Então, que vem essa permissão. Ter medo? Só do Senhor. Ninguém mais. De nada. Digo-vos mais, todo aquele que me confessar diante das pessoas, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Confessar o Senhor diante dos homens. Não é abrir a boca como eu vejo muitas vezes, não, eu aceito Jesus, Jesus é o meu Senhor. Confessar é mais do que isso. Confessar não é pregadores em templos, igreja, depois de uma pregação, não, vem aqui na frente quem quer aceitar Jesus, as pessoas vêm, levantam a mão e falam que aceita. Aceitar Jesus é você o aceitar, é viver de acordo com os preceitos dele, é viver nele, para ele, e permitir que ele viva em você. Isto é aceitar Jesus. Isto é confessar Jesus. E os que assim confessam, ele também o confessará. O Senhor confessará diante dos anjos de Deus. No entanto, quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Negar. Podemos estar falando, citando o nome do Senhor. Mas se estamos no adultério, na mentira, no engano, na erro, qualquer coisa errada, estamos negando o Senhor. Também seremos negados diante dele. Como Jesus disse, não adianta nos chamar Senhor, Senhor, se não faz o que manda. Não adianta. Chega lá, não, mas eu só lembro, eu era de tal igreja, eu ia no culto, eu devolvia dízimo, eu abençoava, eu fazia isso. Não, mas você fazia isso mesmo? Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço.
Negar é não viver de acordo com os preceitos do Senhor. É viver no mundo para o mundo. Mesmo com o nome do Senhor na boca. Citando o nome do Senhor. Mas está negando com atitudes. No entanto, que me negar diante dos homens será negar diante de Deus, dos anjos de Deus. Às vezes nós estamos negando. Nós citamos, nós temos atitudes contrárias à palavra. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. É falar de maneira deliberada contra o Senhor. Quando nós falamos de maneira consciente contra o Senhor, contra Deus, é só um pecado contra o Espírito Santo. Isso aí não tem salvação. Quando vos levarem esforçado às sinagogas e perante governantes e autoridades, não vos preocupeis quanto à maneira que deveis responder, nem tampouco quanto ao que tiverdes de falar. Quando fomos acusados, nos levar, questionar, não importa quem seja, em qualquer situação, quando questiona a nossa fé, nós não temos que nos preocupar. Vamos simplesmente, se nós somos realmente praticando a palavra de Deus, vamos permitir que o Senhor nos dirija, que a palavra dele esteja na nossa boca e que ele nos use naquele momento ali para difundir o Evangelho. Paulo, todas as vezes ele preso, todas as vezes que ele foi chamado para testemunhar, se defender. Ele não ficava alegando ali que ele era inocente, que ele estava certo, entendeu? Ele simplesmente apresentava o Evangelho. Ele apresentava Jesus. São todas pregações, nós temos isso lá no livro de Atos dos Apóstolos. Ele fala de Jesus, ele nem fala mais dele, ele fala de Jesus. O que Jesus fez, o que Jesus estava fazendo. Testemunhos. Então não importa que tipo de acusação venha contra nós, nós não temos que procurar florear, falar isso ou falar aquilo. Da mesma forma, não, eu tenho que fazer, estão acusando, eu tenho que fazer um estudo aqui para me apresentar. Eu não tenho que fazer nada. Não sou eu que tenho que falar. O Espírito Santo vai falar através de mim. Se o Espírito Santo vai falar através de mim, eu não tenho que estar fazendo um estudo ou me preocupando em fazer qualquer coisa. Ele me guiará. E vai sair exatamente, não o que as pessoas querem ouvir, mas o que precisa ouvir. Ah, pastor, mas em consequência disso, as pessoas podem ficar com raiva, pode te abandonar. Você pode ser preso, você pode ser morto, você pode ser espancado, não importa. O importa é que o Espírito Santo fala através de mim. O importa é que eu apresente Jesus. O que vai acontecer é para a honra e glória dele. Porquanto naquele momento o Espírito Santo vos ministrará tudo o que for necessário dizer. O Espírito Santo vai falar. É ele que tem que falar. Eu não tenho que preparar nada para falar nada para ninguém. Eu não tenho que preparar nada para me defender. Eu tenho que falar do Evangelho. Eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que deixar Jesus falar através de mim. Não somente na minha boca, com minhas atitudes, com tudo. É isso que eu tenho que deixar. É isso que eu tenho que permitir. Não eu. Eu não tenho que aparecer. Mas o Senhor. Quando vos levaram forçado à sinagoga perante governante e autoridade, não vos preocupeis quanto à maneira que deveis responder, nem tampouco quando tiver de falar. Porquanto naquele momento o Espírito Santo vos ministrará tudo o que for necessário dizer. Jesus está falando. É Jesus. Nós temos que aprender a ouvir Jesus. Você só escuta Jesus aqui na Bíblia. Não é através de mas não, eles estão falando, eis que eu te digo, eis conversa fiada. A palavra está aqui. Jesus fala por aqui. Aqui nós temos nossas respostas. A ele ouvi. Este é meu filho amado. A ele ouvi.
Nós lemos hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 12, até o versículo 12. Amanhã nós vamos dar continuidade a partir do versículo 13. Todas as respostas estão aqui para mim. É no Evangelho. É em Jesus que as respostas. Por esse motivo eu sempre digo: leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe.